4 de março de 2025, um drone MQ-9 Reaper dos Estados Unidos sobrevoa o Mar Vermelho a 25 mil pés de altitude, realizando uma missão silenciosa de ISR. Sua missão? Monitorar rotas de navegação, escanear assinaturas térmicas e, extraoficialmente, observar o oeste do Iêmen. Coisa de rotina. Mas hoje não foi um dia normal. Às 8h42 horário local, os sensores a bordo do Reaper detectaram algo estranho. Uma pluma de calor. Depois outra. 2 mísseis lançados próximo a Al-Hudaidah. Eles são rápidos. Rápidos demais. O Reaper lança sinalizadores, tática clássica de distração. Sem chance. Um míssil atravessa direto, segue o motor e acerta em cheio. Bum! 30 milhões de dólares em equipamento americano despencam na água em um arco de chamas. Pouco depois, os Houthis divulgam um vídeo de baixa qualidade com destroços em chamas e asas queimadas. Assumem a responsabilidade. Barulhentos, orgulhosos, triunfantes. Enquanto isso, em Washington, silêncio total no rádio. O Pentágono se recusa a confirmar qualquer coisa. Repórteres recebem resposta padrão. Estamos cientes da situação. Mas, no mar, a verdadeira conversa já havia começado. Enquanto os Houthis comemoravam online, comandantes dos Estados Unidos observavam outra coisa. A transmissão ao vivo que o Reaper havia enviado antes de ficar fora do ar. Coordenadas, dados térmicos, ecos de radar, informações suficientes para um manual de operações. E no momento em que aquele drone caiu na água, uma decisão já havia sido tomada. Isso não terminaria com uma queda. Iria começar com uma. O drone foi atingido, mas os Estados Unidos não estavam cegos. Porque o Reaper não voava sozinho naquele dia. A cerca de 40 milhas náuticas a nordeste, um F-16 do 421º Esquadrão de Caça estava fazendo cobertura aérea. Alta altitude, carga de combate fazendo vigilância na zona de patrulha. Perto dali, outro MQ-9 voava mais longe da costa, vasculhando a área por emissões de radar. Quando o primeiro Reaper caiu, as duas aeronaves detectaram assinatura térmica. Rastro de míssil, fumaça e conversas no rádio. Reaper 2 foi abatido e impacto confirmado. Do céu, eles já podiam ver o ponto da queda, bem próximo à costa do Iêmen. Mas isso não fez o comandante se endireitar na cadeira. Foi o que veio em seguida. A transmissão final do ceifador não disse apenas, fomos atingidos. Ela retornou um pacote completo de telemetria. Coordenadas do lançamento, picos de radar de uma bateria próxima e o que os analistas mais tarde confirmariam como emissões de mísseis SA-6 ou classe Sayad. Aquele momento final foi de ouro. Enquanto o vídeo dos Houthis viralizava dentro do CENTCOM, as telas estavam se acendendo. A confirmação do abate do drone significava mais do que apenas um ataque. Isso revelou um ponto de lançamento exato. E não foi aleatório. Aquele local estava quieto há semanas. Hoje ele rugiu de volta à vida só o suficiente para atirar e depois tentou desaparecer. Não adiantou. O USS Eisenhower já havia sinalizado a telemetria e enviado para um retransmissor via satélite. Quando o drone caiu no oceano, a Marinha já tinha localizado de onde veio o disparo e o que estava posicionado nas proximidades. Porque agora não se tratava mais de vigilância. Era sobre vingança. Quando um drone dos Estados Unidos cai, as pessoas percebem. Quando ele transmite dados de alvo enquanto está sendo destruído, as pessoas agem. Menos de 20 minutos após o impacto, o Centro de Informações de Combate do USS Dwight D. Eisenhower já havia fixado as coordenadas. Assinaturas térmicas, sinais de radar e telemetria foram sincronizados à vigilância por satélite. O local de lançamento já não era um fantasma. Era um ponto vermelho brilhando em todas as telas. Em uma sala de conferência segura, 3 conveses abaixo, oficiais de operações reuniam-se em torno de um mapa digital. O capitão não precisou levantar a voz. Pacote Bravo, preparem agora! Essa frase sozinha transformou o porta-aviões de passivo em predatório. O Pacote Bravo não é rotineiro. Não é só um tiro de advertência. É um ataque retaliatório em várias fases.
pré-aprovado, pronto para agir, só esperando um motivo. Bem, os Holts acabaram de dar um motivo. Aos 40 minutos, as equipes do porta-aviões já transportavam JDAMs e mísseis HARM. Pilotos eram retirados dos beliches e instruídos. Ninguém precisava ser convencido. Eles viram a transmissão e assistiram ao Reaper morrer ao vivo. Um oficial disse depois: não era só um drone, era uma mensagem para nós. Então mandamos uma de volta. Coordenadas finais inseridas nos pacotes de ataque. Inteligência confirmou que o local seguia ativo, sem indícios de evacuação total. Se agissem rápido, atingiriam mais do que chão vazio. Enquanto isso, em um destroyer classe Arleigh Burke próximo, as células VLS foram destravadas. Mísseis Tomahawk foram carregados e armados. No alto, um E-2 de Hawkeye circulava para se posicionar e guiar a leva que vinha chegando. E em algum lugar atrás das nuvens, os Growlers já estavam interferindo nas comunicações dos Houthis, embaralhando tudo. Sem comunicados à imprensa, sem vazamentos. Apenas metal, combustível e intenção. Porque essa não seria uma resposta política. Isso seria mecânico, cirúrgico e barulhento. E para os homens e mulheres a bordo daqueles jatos, eles não estavam voando para o Iêmen. Eles estavam voando em direção ao desfecho. De volta ao convés do Truman, a noite brilhou como uma tempestade de aço. Pouco depois do sinal verde, o convés de voo funcionava como uma máquina. Só que essa máquina respirava, gritava ordens e movia 32 toneladas de combustível de jato e ogivas como se fosse memória muscular. O USS Dwight D. Eisenhower pode ser o navio-chefe, mas o Truman, que também está na região, já tinha os aviões prontos para decolar. As equipes de voo agiam em silêncio apenas com comandos precisos. No alto, um E-2 de Hawkeye decolou primeiro, atuando como os olhos no céu. Logo atrás dele, um par de IA-18G Growlers taxiava em direção às catapultas, prontos para bloquear o radar inimigo e cegar qualquer sistema de alerta antecipado que ainda pudesse estar funcionando. Depois vieram os aviões de ataque. Cada Hornet rugiu pela catapulta, lançado do convés com os pós-combustores rugindo. O ritmo de lançamento era brutal. Um jato a cada 30 segundos. O céu noturno sobre o Mar Vermelho virou corredor de guerra rumo ao alvo. Enquanto isso, em um destroyer, classe Arleigh Burke próximo, escotilhas se abriram com chiado hidráulico. Sistemas de lançamento vertical foram ativados. Dentro de cada um míssil Tomahawk estava programado para lançamento. O radar do destroyer emitia sinais contínuos, monitorando o céu em busca de ameaças. Mas, esta noite, era a vez deles devolverem algo. Em segundos, o primeiro Tomahawk rugiu em direção ao céu, depois outro e mais outro. Um pacote de ataque multidomínio estava oficialmente no ar. Do mar, do céu, da escuridão. E a mensagem era simples: você derruba um drone e nós mandamos o enxame. O enxame estava vindo e não era nada sutil. O contato inicial ocorreu pouco após as 02h00 horário local. Uma plataforma móvel de lançamento perto de Al-Hudaidah surgiu rapidamente no térmico. Segundos depois, ela permaneceu acesa. Detonada por uma J-20 5.000 pés. Explosão secundária confirmada. Munições estavam próximas. Os Houthis não tiveram chance. Seus olhos estavam fechados, seus ouvidos ensurdecidos e suas mãos lentas demais. Então veio o martelo. A segunda onda lançou o restante do ataque sobre um suposto depósito de drones oculto em uma zona industrial civil. Apenas ataques de precisão, sem danos colaterais. Mas os prédios sumiram. Múltiplas explosões secundárias ecoaram por minutos. Combustível, explosivos, eletrônicos, o que quer que escondessem. O último alvo era o mais importante. Bunker de comando escavado nas colinas de Ras Issa. Enterrado profundamente, camuflado, não importava. O último Tomahawk acertou bem no centro, enviando uma onda de choque pela areia. Drones de vigilância registraram as portas do bunker explodindo para fora. De volta ao Truman, os pilotos fizeram seus relatórios. Sem baixas, todos os alvos atingidos. Missão cumprida. Mas eles não comemoraram, sem comemorações, sem toques de mão. Isso não era Hollywood. Só acenos silenciosos, missão atualizada e aeronaves reabastecidas para a próxima missão. Enquanto isso, no CENTCOM, o ataque foi considerado um sucesso.
Risco mínimo 0 baixas, vários alvos de alto valor provavelmente neutralizados. Mas a resposta oficial? Ainda nada. A Casa Branca permaneceu em silêncio, sem pronunciamento, sem comunicado à imprensa. Pois não se tratava só de revidar. Era sobre redefinir as regras. Para os Houthis, não haviam só perdido um lançador de drones. Eles perderam o mapa. Ao amanhecer, o céu do Iêmen voltou a ficar silencioso. Silencioso demais. Imagens de satélite feitas horas após o ataque revelaram a verdade. Prédios carbonizados, paredes caídas e campos de destroços fumegantes. O bunker de comando sumiu. O depósito de drones, vaporizado. Restou uma trilha de alvos carbonizados por 50 km². Mas de Washington não veio uma palavra. Sem declaração oficial nem menção na coletiva. Repórteres perguntaram, autoridades se esquivaram. Monitoramos os desdobramentos da segurança regional. Tradução? Revidamos com força e ainda não terminamos de observar. Enquanto isso, no Iêmen, o impacto local se espalhou rápido. Testemunhas próximas a Al-Hudaidah descreveram uma noite de explosões que sacudiram o chão como um terremoto. A infraestrutura civil permaneceu intacta, mas o medo se instalou mesmo assim. Todos sabiam qual tinha sido o alvo e quem havia enviado a mensagem. Os Houthis tentaram minimizar os danos. A mídia estatal divulgou fotos adulteradas, afirmando que nada relevante foi atingido, só prédios vazios, áreas de treinamento e demolições rotineiras. Ninguém acreditou nisso. Até a imprensa iraniana, que costuma destacar vitórias dos Houthis, ficou em silêncio. Sem imagens de vitória, sem montagem de propaganda, apenas estática. Interceptações nos bastidores revelaram pânico interno. Comunicações perdidas, ordens redirecionadas, logística paralisada. O ataque não apenas danificou estruturas, mas também fraturou o fluxo de comando. E aquele silêncio de Washington foi intencional. Porque na guerra, às vezes, o silêncio fala mais que palavras. Deixando as imagens falarem. Fazendo o inimigo duvidar se você terminou. Ou apenas começando. Mas uma coisa era clara, essa não foi uma resposta branda. Isso foi uma demonstração fria e calculada. Precisão, velocidade 0 baixas. Operação que lembra a todos, especialmente quem se esconde atrás de colinas e hashtags, que ninguém pode atacar ativos dos Estados Unidos impunemente. E se você tentar, é melhor rezar para acertar, porque se não acertar, o que vem depois é o silêncio. O silêncio que antecede o próximo estrondo. Antes de cair, o Reaper terminou seu trabalho. Veja, muitos esquecem que o MQ-9 não é apenas uma câmera voadora. É uma plataforma de espionagem completa, com olhos mais afiados do que qualquer coisa que você vai encontrar no Google Earth. E aquele que foi atingido em 4 de março viu tudo. Nos últimos 90 segundos antes do impacto, ele captou uma assinatura de radar suspeita surgindo perto da costa a leste de Al-Hudaidah. Não eram emissões de baixa potência típicas de radares de vigilância. Não, essa era de alta frequência, rajada curta, clássico de uma unidade antiaérea se preparando para lançar. O Reaper deu zoom e fez a marcação e transmitiu. Ao vivo, ele registrou em tempo real o formato do veículo lançador, rastros de calor, assinatura de energia e varreduras direcionais, enviando tudo direto para a célula de inteligência do grupo de ataque do porta-aviões. Mesmo sendo caçado, o drone seguiu filmando como um soldado rastejando com um rádio. Pouco antes do impacto, ele enviou um pacote completo de imagens por uplink de satélite. Um último pacote de dados. Alvo confirmado, localização verificada, assinatura compatível com um sistema Sayad-2, um lançador de mísseis superfície-ar de fabricação iraniana. Boom! O resto nós já sabemos. Sem essas imagens, o ataque dos Estados Unidos seria só um tiro no escuro. Em vez disso, foi um bisturi no peito. O ato final do drone não foi um fracasso. Foi uma passagem de bastão. Graças à transmissão, o ataque seguinte acertou o alvo certo, não apenas algo qualquer. Depois do ataque, algo mudou. Isso não foi só uma missão cumprida, foi uma alavanca puxada no fundo da escada da escalada militar dos Estados Unidos. Silenciosamente, firmemente e sem manchetes, a região entrou em um modo totalmente novo. O primeiro movimento? As regras de engajamento.
Antes, as forças dos Estados Unidos no Mar Vermelho atuavam apenas de forma defensiva. Só atire se eles atirarem antes. Agora, as regras de engajamento incluíam uma nova cláusula. Se emitir um sinal, morre. Agora, sinais de radar semelhantes a sistemas de controle de tiro podiam ser atacados preventivamente. Segundo, os porta-aviões mudaram sua movimentação. O USS Dwight D. Eisenhower e o USS Truman começaram a realizar patrulhas aéreas de combate 24 horas por dia. Cobertura de caças em camadas feita para neutralizar ameaças antes de cruzar a costa. A qualquer momento, pelo menos 2 F-18 estavam circulando em altitude, armados e prontos. Além disso, E-2 de Hawkeyes vasculhando de cima e MQ-9s patrulhando por baixo. Terceiro, olhos em toda parte. A Marinha implantou drones MQ-4C Triton, verdadeiras feras de vigilância em alta altitude, capazes de permanecer no ar por mais de 24 horas. Eles não estavam caçando alvos, estavam caçando intenções. Qualquer emissão de calor, qualquer clique de radar, qualquer mudança nas rotas de comboio dentro do território HOLT era sinalizada, rastreada e priorizada. Quarto, a doutrina de lançamento ao detectar. Após o inimigo usar mísseis antiaéreos avançados contra drones dos Estados Unidos, o Pentágono aprovou nova estratégia. Atacar primeiro, perguntar depois, nunca. Sem tiros de advertência, sem negociações. Se a inteligência detectasse uma assinatura de lançamento ou mira, mesmo antes de algo ser lançado, já era alvo permitido. Quinto, e de forma mais discreta, eles tornaram isso pessoal. Principais operadores HOLTs, suspeitos de ligação com a derrubada do drone, foram incluídos na lista de alvos de alto valor. Equipes móveis começaram a monitorar as comunicações. A inteligência de sinais iniciou o geofencing, o ataque atingiu seu objetivo. Mas agora, a verdadeira operação havia começado. Então agora a pergunta é, foi o suficiente? O drone foi vingado, o local destruído e os protocolos atualizados. Mas, no panorama geral, isso mudou alguma coisa? O Mar Vermelho ainda é uma zona de guerra. Rotas de navegação seguem ameaçadas. Os HOLTs estão feridos, mas não derrotados. O que mudou foi a postura. Os Estados Unidos não estão mais reagindo, estão caçando. Os grupos de ataque Eisenhower e Truman agora integram um tabuleiro de xadrez maior. Não estão apenas defendendo as rotas marítimas, mas definindo-as. Cada ataque de drone daqui para frente será monitorado. Cada local de lançamento é mapeado. Cada falso sinal de radar pode ser respondido com força letal. Mas isso levanta uma questão ainda maior para você, espectador. Se você estivesse no comando naquela noite, teria parado após um ataque? Ou você teria dobrado a aposta para eliminar toda a rede? Conte pra gente nos comentários. Seja honesto, seja ousado. Não existe resposta errada, só estratégia. Essas já não são só decisões militares. Elas são políticas econômicas globais. Cada navio porta-contêineres que passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb agora navega sob a sombra de um drone e a promessa de 50 mísseis em resposta. O que acontece depois depende de quem piscar primeiro. Os HOLTs derrubaram um drone. O que receberam em troca? Mísseis destruíram os locais de lançamento e o governo dos Estados Unidos permaneceu em silêncio. Mas é o seguinte, isso ainda não acabou. Porque aquele MQ-9 não era apenas um drone, era um sinal. Um sinal de que as regras mudaram e que a Marinha dos Estados Unidos não está mais aqui para apenas levar pancadas. Ela veio eliminar ameaças antes que surjam. O Mar Vermelho tornou-se mais que um ponto crítico. É um campo de testes em tempo real para a guerra moderna. Drones ISR, munições inteligentes, interferência eletrônica, doutrina de contra-ataque. E o próximo confronto deve estar sendo preparado em um porta-aviões neste momento. Porque cada atacante HOLT que vacilar pode ser o último. Cada lançamento de drone pode ser o início de um ciclo de bombardeio de 24 horas. E o próximo disparo deles pode não errar o alvo. Aqui está a sua pergunta final. Você acha que os Estados Unidos devem continuar respondendo ataque por ataque? Ou está na hora de escalar e acabar com tudo? Conte nos comentários, lemos todos. E se você achou essa análise intensa, reveladora ou simplesmente insana, aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o que vem por aí. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro.